Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Começando pela Rede Jovem Pan, mais um. Estamos aqui, nossa revista radiofônica segue até às 11h30 da manhã. Vamos conversar de tudo aqui, tem informação, entretenimento, prestação de serviço, entrevistas bem legais e essa turma da pesada do rádio brasileiro. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Bom dia, Ellen. Buenas. Tudo bom? Tudo ótimo. Fala, Carlos Aros. Fala, Edgar, bom dia. José Armando. Presente, Edgar, vamos lá? Vamos firmes e fortes nessa quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. Caramba, hein? Movimentação, acordei hoje, senador preso. Tudo acontecendo, ouvindo a Jovem Pan, maior debate rolando. Todo mundo falando sobre isso. Quer dizer, será que vão enfileirar agora os políticos? Vão começar a aparecer e fazer filinha rumo a Curitiba, pessoal? Duvido. Será? Não sei não, olha aí, eu acho que eu vou nessa linha de pensamento. Eu acho que as instituições estiveram tão acomodadinhas, tudo certinho, rolando, quer dizer, aparentemente, tudo certinho, e agora estão sendo, digamos, azeitadas por essa chuva de ocorridos, por essa montanha de fatos que vão movimentando todos os setores do Brasil, de quem governa o Brasil. Vamos lá, vamos falar sobre oratória hoje aqui no programa. Afinal de contas, a oratória é definida como a arte de falar em público de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. É, digamos, uma arte, e é para poucos. Pressupõe-se que políticos em geral a dominem. Imagine o líder máximo de uma nação. Mas como no Brasil tudo é relativizado e adquire contornos, digamos, exóticos, não é bem assim não, viu? Entre escândalos de corrupção e atrapalhadas administrativas em seu governo, a nossa presidente chama atenção por seus discursos desconexos e confusos. Para nos ajudar a decifrar esse novo dialeto brasileiro, a gente convidou aqui ao estúdio do Morning Show o jornalista Celso Arnaldo Araújo, que lançou o livro De um Mês, o idioma da mulher sapiens. Bom dia, Celso. Morning Show. Bom dia, agora sim. Tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender aqui ao convite de conversar com a gente no Morning Show e dissecar este livro que faz parte de um tratado que você vem desenhando desde a posse, ou antes da posse da presidente Dilma Rousseff. Bom, para a gente começar o papo aqui, como é que você identificou? Porque os eleitores brasileiros não perceberam isso a princípio, até porque a Dilma foi alçada ao posto de candidata a presidente da noite para o dia. Era uma pessoa que não tinha um histórico, digamos, de carreira dentro da política, né? O Lula descobriu a Dilma, detectou nela o que ele definiu como uma grande governante, uma grande gestora, gerentona, né? Super gerente. Conhecendo tudo de administração, e pegou a Dilma e colocou onde ela está hoje, governando o Brasil. Como é que foi o início dessa tua pesquisa e como é que você identificou logo de cara esse traço, digamos, peculiar na presidente? Na verdade, a Dilma foi trazida dos bastidores do governo pelo Lula, por decisão pessoal dele. Diz, inclusive, que ele se impressionou com ela numa primeira reunião quando ela chegou com um laptop. Nossa, impressionante. Que não era normal numa mulher com laptop. Não Preparadíssima, com números todos ali. Os parâmetros do Lula. E ela não tinha nenhuma experiência, nunca tinha sido nada em política. Ocupou alguns cargos em bastidor, em Casa Civil. Tinha sido era ministra das Minas e Energia, um cargo técnico. Mas ninguém conhecia a Dilma pessoalmente. Só quem trabalhava com ela sabia dos maus modos dela no trato pessoal, né? A Dilma, na verdade, é daquelas pessoas que vocês já acho que conhecem, já teve em suas vidas, todos nós aqui, algum chefe que batia o pé, era conhecido pela rudeza, pela grosseria, e no fundo isso encobria uma certa incapacidade, uma certa incompetência. Todos nós tivemos isso. É um arquétipo muito conhecido no mundo corporativo. E a Dilma é essa pessoa que foi guindada simplesmente a presidente da República. Pois bem, quando ela precisou começar a falar, exatamente como foi quando Michelangelo esculpiu Moisés e disse fala, o Lula disse fala. O Davi, né? Fala, né? Quando ela começou a falar, eu tenho a impressão que só eu ouvi, porque era tão desastroso o discurso dela.
a fala da Dilma é tão desarticulada, não é uma questão de oratória, como você destacou, assim, é também, né? É uma questão de pensamento, é uma questão de raciocínio. A fala nada mais é do que uma expressão do pensamento humano. Agora, o Celso, o que me chamou a atenção no livro, fora essa coisa que virou um folclore em cima da fala dela, das frases, das ideias desconexas e tudo mais, das pérolas que ela vem acumulando desde quando começou a aparecer publicamente, Sim. como você colocou, é uma tese que tem no livro também de que, assim, se tivéssemos percebido isso, Exato. Será que ela seria eleita? Mas aí a pergunta fica a seguinte: nós não somos uma nação de jornalistas políticos e essa minoria, digamos, atenta, talvez tenha percebido isso aqui e ali em algum momento e achado esquisito na presidenta. Mas esse jeito de falar também, meio destrambelhado, tudo, não ganha uma identidade frente à população, ao povo brasileiro, como já foi uma característica do Lula, que fazia isso como uma... Não há nada a ver. O Lula, que não tem uma educação formal, se expressa muitíssimo bem. Ele contando como ele chegou de Garanhuns e Pau-d'Arara, você chora. Pela riqueza vocabulário, não do formato acadêmico, mas da riqueza de expressões e de descrições das coisas. Ele sabe dizer. O Lula é uma pessoa que não tem, como disse, educação formal, ele é quase que um analfabeto funcional, porque ele sabe ler e escrever, mas não lê e não escreve. A Dilma já é ao contrário. A Dilma veio de uma... inclusive, ela chegou com um falso título de doutora no currículo, que foi depois desmascarado. Ela apenas tentou fazer economia, doutorado. Né? Ela cursou, né? Ela fez doutorado durante 5, 6 anos, não conseguiu terminar e parou. E esse título de doutora continuou no currículo até que a revista Piauí descobriu que ela não era doutora. Então ela deixou de ser. Mas ela é economista. Inclusive, o mito também que se criou era uma devoradora de livros, né? Uma intelectual. Então, diante desse perfil, a fala da Dilma é estarrecedora, porque a Dilma não domina nenhum assunto. Mas há alguma explicação para isso? Não, assim? Como eu não sou linguista, não sou neurolinguista, não sou neurologista, não sou nem gramático. Eu tentei descobrir com algumas pessoas, as pessoas ficam perplexas e não conseguem explicar por que ela não consegue exprimir um pensamento com coerência. A Dilma não diz, eu me chamo Dilma Rousseff, seria perfeito, não há o que contestar nisso. Ela é incapaz. Todas as frases da Dilma sobre qualquer assunto denotam uma desarticulação de raciocínio. Isso que é o tema a ser explorado. Não é bem não é a oratória, não é a gramática, isso é apenas consequência. Agora é curioso, porque essa mesma revista que você citou, ao perfilar a presidente, disse que, com os assessores mais próximos e tudo mais, quando ela se comunica escrevendo, ela se comunica de maneira clara. O problema é quando isso sai do papel e vai para oratório, onde não tem a intermediação do papel. Isso é muito curioso. Eu tenho no livro um capítulo que se chama Os Papéis Secretos de um Mês. Eu só encontrei 4 manifestações de um mês escritas. De um mês escrito. E uma delas é um bilhete que ela fez para a ministra Isabela Teixeira, em que em 4 linhas tem 6 erros, até de nome. Ela errou Isabela 2 vezes. Ela não dobrou o L, em vez de dizer, botou S. E tem outro livro, tem uma outra mensagem colocada no livro de ouro do Taj Mahal, em que ela descreve o Taj Mahal. Parece uma obra inacabada do PAC, se você ler aquilo. Então, ela tem dificuldade também. Me parece apurado na reportagem, dizem que ela se comunica com os seus colaboradores, os seus... Por sinais. Por sinais e por imprecações, né? Por emoticons. É aquele sargentão que dá a ordem, grita, fala. Me disse um ministro, ex-ministro, que quando você entrar numa repartição pública em Brasília e vira um funcionário de alto nível com telefone assim... É porque ela que está do outro lado. Tá. Agora, é curioso porque no livro você faz essa análise do Dilmês e você vai encontrando e vai pontuando características que são próprias dessa construção. Como é que você não sou linguista, etc., mas você conseguiu identificar esses padrões? Quais são esses padrões que mais saltam aos olhos? Eu sou hoje um dilmologista de primeira hora. Eu confesso, eu tenho uma carreira longa jornalista, tenho 2 prêmios ESSO de reportagem, sou especialista em matéria de saúde, você imagina. Sempre fui, né? Trabalhei na revista Manchete há muitos anos e hoje faço gastronomia. Mas eu considero que o marco mais
importante dessa minha longa carreira é ter descoberto essa língua, que não é uma língua, é um chamado de dioleto, né? Dioleto que não tem a ver com idiota, mas com idioma. É um idioma, é um jargão falado por uma única pessoa. Para dar um exemplo, Dorico Paraguaçu, na novela Bem Amado. Só ele falava aquilo. Então, a Dilma tem um dioleto próprio dela. Se você me der hoje 1000 frases, agora, se me der 1000 frases ditas por 1000 pessoas diferentes, se tiver uma da Dilma, eu te aponto. Posso levar um tempo, eu preciso ver todas para achar. Mas se eu bater o olho na frase da Dilma, eu sei que é a Dilma. Virou uma fixação na tua vida. É uma fixação, uma fixação que começou com bom humor e terminou com alguma indignação. Né? Uma angústia, né? Sabe Fala, Paulinha. o que eu ia perguntar? Quando a gente pensa, presidente da República, né? Te imagina que tem alguém que ajude. Até nisso, né? No discurso do rei, a gente vê lá o rei aprender a falar. Alguém que escreve ali os textos, faz todo o marketing, sei lá. Não rola isso pra Dilma? Ou rola e mesmo assim aí não vai? Porque ela o Dilma teve media supera, training, né? Ela teve um treinamento pra falar em público. E só pra pôr um dado aí na pergunta da Paulinha, se não tem alguém pra auxiliar, pra acompanhar e fazer um coaching ali com a presidente. É só escrever pra ela. Não só talvez ela não se utilize disso, como as falas da presidente são todas registradas num protocolo da presidência. Do Planalto, registradas ali. Sem correção, foi uma grande ajuda para eu fazer essa pesquisa completa, porque né, no princípio eu perdia tempo transcrevendo. Você já sabe como é que transcrever fita, demora muito tempo. Eu perdia muito tempo para isso, porque eu queria pegar exatamente a coisa perfeita, né? E o portal passou a transcrever os discursos dela, entrevistas, ipsis litis, literalmente, sem trocar uma vírgula, apenas corrigindo os vulgarismos, né? Que ela não fala você, ela fala você. Então isso eles corrigiam. Não, mas aí tem uma parte que é um presidente da República... Ela fala você. Um presidente da República deve ler um discurso pronto. Tem alguém que escreva. Ela lê bem, a Dilma lê bem. Se você pegar um pronunciamento oficial, 7 de setembro, dia não sei o quê, em televisão, ela lê perfeitamente. Aí não tem problema. O problema é ela falar de improviso. É improvisar. Porque mas não é melhor botar ela num palanque sem esse improviso, pelo cérebro então? dela, pela estrutura neurolinguística dela, que é defeituosa, obviamente. A gente já segue nesse papo aqui com o jornalista Celso Arnaldo Araújo, que escreveu o livro Dilmês, o idioma da mulher sapiens. Daqui a pouquinho a gente segue nesse papo aqui no Morning Show, agora 10 horas 14 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Você que é nosso assíduo ouvinte, achou que a gente tinha esquecido, né, de apresentar o Viber de hoje, o tema do Viber. A gente não esqueceu não, vamos sortear sim no final do programa para as pessoas que participarem um kit do Morning Show com a caneca e a camiseta do programa. Qual é o assunto hoje, Paulinha? O assunto é o seguinte, nós temos a família Gil trazendo novos nomes aí pro repertório da galera, né? Vocês sabem que esse dá outro bom livro também, viu? Se pegar só o que sai dali, também tem um Gil Beis aí. Então, a Preta Gil agora é avó, né? Vocês sabem. Jesus. Nasceu Sol de Maria. Sol de Maria, esse pequeno bebê com nome hippie e maravilhoso. E temos também Bela Gil que está grávida. Para parir, né? Não sabemos se é menino ou menina. E ficamos aí sabendo por uma entrevista com o marido dele para o jornal O Globo que, se for menino, o garoto poderá se chamar Giló. Hã? Giló. Isso. Tá, de comer? Que nem Giló. Sim, Giló. Você imagina na escola. É isso. Talvez com Giló, G. Porque o apelido do Gil era Giló. O Zé Armando, ele quando tem era traumas pequeno. de infância com bullying na escola. Né? E ela vai colocar um nome. Não, se for menina, natureba. Violeta. Violeta. Se for menino, Giló. Vamos rezar. Né? Você pode substituir o Pedro por Giló. Se quiser. Bom, os memes estão aí. A internet está enlouquecida com essa, enfim, inovação de Bela Gil, que também tem o seu nome Bela, Preta Gil, que tem o seu nome Preta, mas quer dizer... Giló Gil? Giló Gil. Deve ter um outro sobrenome Homenagem do ao pai, avô, né? Giló Gil. Eu não tinha pensado nisso. Giló Gil. Giló Gil é melhor do que Giló solo. Claro. Eu adorei. Claro, Giló Gil. Você gostou de Giló? Giló achei exótico. Você não gostou? Não, mas a Ellen tem uma Armando. história legal que ela contou, nessas inversões que estão acontecendo com os nomes. Você acabou de me contar. Você deu o exemplo dos nomes aí. Deu o exemplo de uma amiga lá. Claro, tem uma amiga linda, amo ela, Fernanda, beijo Já pra justificou, você. já. Olha lá, escutem essa.
Já justifiquei. Ela tem 2 nomes, o Zion e o Hayar. 2 filhos, né? O Zion e o Hayar. E Zion virou moda entre digamos, os naturebas. Os adeptos. Ela é surfista. Ela é surfista. Ela é surfista. Da fumacinha, do reggae e tal. Zion era... Zion e o Hayar. O Bob E Marley aí, tem um filho chamado ela me Zion. disse, eu tenho também 2 gatos. Aham. O Bruno e a Luísa, Olha aí. que inclusive são o nome dos meus irmãos, né? Os gatos dela se chamam Bruno e Luísa e os filhos Zion e Hayar. Achei lindo. Bom, Olha aí. baseado nessa gama nova aí de nomes maravilhosos que você pode dar aí para o seu filho, eu gostaria que você, querido ouvinte, você mande uma mensagem de voz para o nosso Viber 56.009.009. Qual nome você daria para essas crianças? Você tem melhores ideias do que Giló? Não me venha com João, Pedro, Joaquim, Maria, Mariana. Tem que ter a ver com a história da família, gente. Tem. Giló tem tudo a ver com a Bela Gil. Se tem alguém que pode ter um filho Giló, é a Bela Gil. Eu adorei, estou apoiando ela no Twitter e eu gostaria que vocês opinassem então. 56.009.009. Qual é o nome maravilhoso que você escolheria aí para essas crianças lindas que têm nascido Sol da Manhã, Giló, Violeta, Beterraba, não sei. Cúrcuma. Qual seria o nome? Cúrcuma. Vai escovar o dente, né? Vamos lá, retomando o papo então com o jornalista Celso Arnaldo Araújo, que escreveu o livro De um Mês, o idioma da mulher sapiens. A gente estava conversando aqui fora, acho que ficou a gente comentar a respeito daquela questão que eu coloquei para você, o Celso. Se o Lula utilizava essa, digamos, maneira natural dele falar mesmo, porque o Lula não era uma coisa pensada, programada, ele é aquilo mesmo, ele fala daquele jeito mesmo como você colocou. A Dilma também, você falou que não é uma estratégia dela para atingir as massas. Nem mesmo essa coisa dela buscar essa mineirice toda dela, porque às vezes eu acho tão forçado isso. Falsa mineirice. Eu acho muito forçado, então talvez seja pensado de algum modo. Será que não? Não é porque ela não escolhe cenário e nem plateia para dizer bobagem. Então, existe inclusive há uma postura do pessoal que defende a Dilma, que são poucos, mas ainda existem. Quando ela começou a falar bobagem, não, ela fala assim porque para ela ser entendida. Não é bem assim, porque É o efeito contrário. algumas das grandes bobagens da Dilma foram ditas em cenários, em fóruns internacionais importantíssimos, como a famosa, que eu reputo como a número 2, né? A número 1 é a do cachorro atrás de cada criança, mas a número 1 é a da pasta de dente que volta para o dentifrício. Foi dita em São Petersburgo, na reunião do G20, as nações mais ricas do mundo, diante da imprensa mais rica do mundo e mais preparada do mundo. Então, não tem a ver com E aí vai o armazenamento do vento, a saudação da mandioca, outras pérolas. Mas Da meta. Assim, a questão é a ideia formada por essa coisa esdrúxula de palavras que ela resolve colocar juntas e que não fazem sentido. Ela tem uma enorme dificuldade para lidar com conceitos do dia a dia também, né? Ela não é assim ruim falando de temas do governo complicados. Uhum. Ela é desastrada falando dela mesma, inclusive. O Celso, o Aros separou alguns trechos aqui pra gente, fez uma compilação sensacional das frases, né, tiradas dos discursos, trechos dos discursos. Compôs um livro. E perguntou às pessoas nas ruas, né, o que elas compreendiam daquilo que estava sendo dito pela nossa presidente. Será que alguém entendeu? Vamos escutar, gente. Se hoje é o dia das crianças, o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. É que assim, a Dilma, ela fica muito confusa durante os discursos, mas quando você pega pra entender, o discurso faz um certo sentido. Tipo, ela quer dizer que o dia da criança não é só da criança em si, mas é o dia da mãe que criou a criança, do pai junto. Esse negócio do cachorro que eu também, né, ficou meio... Você não achou também o cachorro oculto? Não achei. Ai. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, Vini. Vini, segura. Mas assim, você vê, a menina na boa vontade, não, eu compreendo, ela quis dizer algo maior e tal, mas o cachorro... Não, É que a pessoa acha que a pessoa tá sendo ignorante, né? Você ouve a presidente, fala, eu não tô entendendo o que ela também. fala. Ela Tem deve isso. ser muito Edgar, inteligente. Eu contesto Tem que ser. A garota... essa visão. Não é isso. É essa história de que o Dilma não é entendido, a Dilma não é entendível. Pelo contrário, a gente sabe o que ela quer dizer. É perfeitamente possível dizer que o cachorro é um melhor amigo que a criança tem.
o modo de dizer as coisas que é absolutamente confuso, né? É peculiar. É peculiar. Então é a forma, não é o conteúdo. Ambos são ruins. Vamos continuar ouvindo. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, né? Mais bonita, o gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dentifrício. Deu para entender alguma coisa para pasta de dente que vai, que volta e que fica? Não, que ela não explicou exatamente o que ela quis dizer, né? Você assiste algum pronunciamento dela no jornal, você ouve, assim, você entende alguma coisa? Nem tanto, que ela fala coisa com coisa. Difícil. Muito difícil. Como no mandato dela tá sendo difícil, né? Você Me vê. permite dizer uma coisa, Ricardo? Eu não sei se as pessoas perceberam isso, né? Que a pasta de dente, isso que é um clássico do mês. Clássico. Volta. A Dilma acha que dentifrício é o tubo. Essa é a grande graça O da... dentifrício é o creme, é a pasta. e não é o creme tubo. dental. Então é algo que volta para dentro dela mesma. E ela, Então é mais lisérgico e louco Nossa. do que você poderia imaginar. É muito bom essa Quer dizer essa que tudo volta para Portanto, é uma essência. presidente que... Sabe que o cara... Olha o Zé Armando fazendo Mas interpretação. o que é ele curioso gostei. nesse caso da pasta de dente é que, inclusive você ressalta isso no livro, ela quer sempre pegar alguma citação, ou ela vai buscar em algum livro, em geral ela não sabe de quem é a citação, mas ela busca aquela citação e ela destrói a situação florear, num né? contexto completamente A diferente. vítima preferencial dela é Nelson Rodrigues, né? Que a quem foram atribuídas frases que não se diria isso numa prova do Enem pelo pior aluno. Imagina ela com a obra do Raul Seixas, o que ia dar? Se ela fosse fazer alguma citação. O sujeito tem que tomar um LSD do pesado. É demais. Quem sabe ele aí não entende, né? O Tudo. rosto das pessoas, pra quem tá acompanhando no nosso aplicativo É aqui, demais. é impressionante ouvindo. É muito divertido. Fala, seu. Não, eu queria dizer o seguinte, Quero só pra seguir com as terminar, pérolas aqui. A história do cachorro, que é a top 1 do mês. Agora há pouco, há 3 meses atrás, ela deu uma entrevista para o Jô Soares, que é o mais novo petista da praça, em que se descobre esse cachorro oculto. Em que ela quer dar um exemplo de como o governo dela combate a corrupção, a questão das creches. Os prefeitos das cidades que recebem verba para creche têm que provar que estão construindo a creche através de fotos que mandam pelos celulares. Mas a explicação dela também sobre como funciona isso é algo genial, um conhecimento profundo do que é uma mensagem de texto. Ela então contou para o Jô que ela descobriu que um prefeito estava surrupiando dinheiro, que tinha que fazer 4 creches, e ele mandou 4 fotos de 4 creches diferentes, supostamente. Nas 4, na porta, tinha o mesmo cachorro. Achamos o cachorro oculto, Achamos portanto. o cachorro oculto. Mas quem armazena, quem busca armazenar o vento, né, pessoal? A gente pode esperar tudo. Vamos ouvir. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Dá para armazenar vento? Acho difícil armazenar vento, é meio complicado. O que você acha que ela quis dizer com isso? Muito desses discursos da Dilma, dá pra ver que ela não prepara direito, falta um estudo, às vezes ela fala umas coisas que não dá pra entender. Essa de armazenar vento ficou muito estranho. O mandato dela tá tão confuso quanto os discursos? Eu acho que os discursos estão um pouquinho mais, mas ela não tá fácil não. Não tá fácil não, tá difícil, não tá bom. O povo brasileiro tá bem satisfeito com a Dilma Rousseff.
Olha, você vê as pessoas falando. Eu, na minha boa vontade de entender, pessoal, presidente, quando ela falou isso, quando eu vi essa frase, eu primeiro falei, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, não, acho que ela quis dizer o seguinte: a energia gerada pelo vento, a energia eólica gerada pelo vento, não tem ainda uma maneira de armazenar, como se fosse você carregando uma bateria, digamos. Então você rola lá o dínamo preserva uma bateria e ela você pode usar por um tempo. Agora, Edgar, explica o Mas da noite. Mas a minha boa vontade, agora da noite. Mas por que na madrugada é mais fácil? Venta mais, todo mundo dormindo. O movimento da deslocamento das temperaturas. Como diria o Reinaldo lá pra cá. Azevedo, a Dilma nem errada é. Bom, isso é sacanagem, hein? Coitada da eu acho. Vocês querem saber uma coisa? Eu acho que ela, como pessoa, ela não é uma má pessoa. Agora. Não vou. Cara, eu vou defender o ser humano. Eu acho que ela não é uma má pessoa. Ela foi colocada ali, alçada a um posto, obviamente. em que ela não estava preparada. Não estava preparada em nenhum aspecto para gerir uma nação não queria, complexa como o Brasil. Você acha que ela fica chateada depois de ver tudo que ela falou? Você acha que daí ela ouve e fala, meu Deus, eu não sei falar? Ou você acha que ela fala, nossa... Mas faz sentido. Quando ela começou a falar, Edgar, o Lula se empolgou pela forma como ela pegava o traquejo e disse... Eu vi, tá no teu livro. Essa é bichinha palanqueira. Ela, no começo, quando ela começou... Era pré-candidata ainda, eu acho, não era? Ele dizendo ali ao pé do ouvido, você coloca no livro, eu vi essa bichinha tá palanqueira. É palanqueira. A gente, vai continuar nesse papo que tá muito bom. Vamos ouvir mais sonoras na rua, com pérolas da presidente dela, né, Dilma Rousseff e a galera comentando. Daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo. E no nosso Twitter a gente tá fazendo uma enquete. Quando a Dilma fala de um mês, você... Pode votar lá, tem não entende nada, bate panela, pensa, o Brasil tem solução ou pensa estamos perdidos? Estamos perdidos. Por enquanto, vence, estamos perdidos. Tá? 10h32, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa guitarrinha é legal, né? É o Ed Mota? Ele fez pra gente exclusivo, Ares. Olha aí, no Brasil, a gente vai seguir ainda na conversa com o Celso Arnaldo Araújo, mas eu queria colocar nesse bololô aqui, nessa conversa. Até porque eu quero entender de rádio também, vai falar pra caramba, não tem problema. Porque, exatamente. Falaram que são só 30 minutos, então. Olha aí, ó. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas... Olha, eu falei... Caramba, escapou. Eu não vou contar pra ninguém. Mas vamos lá, no mundo inteiro, olha, aproximadamente ali, mais ou menos, 320 milhões de pessoas usam essa rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? Aqueles textinhos ali, de 140... são conhecidos como tweets. E agora o Twitter lançou o Moments, que reúne os assuntos mais importantes do dia, com um cunho jornalístico, né? A gente convidou aqui o Leonardo Stamilo, que é diretor editorial do Twitter no Brasil, para a América Latina, inclusive, nos explicar como é que funciona essa nova ferramenta que agora está disponível no Twitter. A gente comentou, o Aros trouxe para a gente essa informação na semana, né? E é sempre uma novidade a gente testou tecnológica. Também. A gente testou. Agora, a pergunta, Leonardo, é a seguinte, acho que para a gente começar falando a respeito, isso obviamente atende uma demanda que já era utilizada dentro do meio jornalístico, principalmente, e das pessoas. Quando se percebeu que a maneira mais rápida e precisa de quem estava ali em loco diante de um acontecimento importante, o Twitter era o primeiro lugar a se saber. Quer dizer, percebendo isso, vocês resolveram, então, vamos lá, oficializar e abrir esse canal, essa ferramenta, para que isso se oficialize dentro da mídia social mesmo. Né? É isso. Antes, super obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Desculpa revelar os números, juro, foi um lapso aqui, minha cabeça funciona de um jeito... Isso acontece. Não igual da Dilma, mas... Meio parecido, Edgar. O próximo livro do Celso, inclusive, vai ser sobre o Edgar. Edgar desse. Mas, como você falou, Edgar, as coisas acontecem primeiro no Twitter, né? De fato, essa questão das mensagens serem muito rápidas, se você... São só 140 caracteres que você manda e todo mundo recebe, não tem filtro entre quem manda a mensagem e quem recebe, quer dizer, todo mundo consegue encontrar um tweet sem pedir licença para seguir alguém, enfim, não é uma rede de amigos, é uma rede de interesses. E a gente percebendo isso, esse comportamento do usuário, e também buscando tornar a experiência mais fácil para quem usa o Twitter,
a gente desenvolveu o Moments. Então, antes de desenvolver o Moments, a gente começou a entender um pouco mais o comportamento de consumo de informação por parte dos usuários, né? Então, a gente entendeu, por exemplo, que quase metade dos usuários no Brasil criam uma conta no Twitter porque querem saber o que está acontecendo. Só que quem quer saber o que está acontecendo, quando cria uma conta no Twitter, ele não sabe instantaneamente o que está acontecendo. Ele precisa começar a seguir pessoas, ele precisa começar a aprender como é que ele faz uma busca, ele precisa entender o que é uma hashtag. Então o que a gente fez com o Moments é a gente assumiu esse trabalho pra gente. Então a gente montou um time de jornalistas, todos eles com uma pegada digital super forte, todos super criativos, pessoas que vieram de veículos de comunicação tradicionais e que agora têm a responsabilidade de curar esse conteúdo. Então eles estão o dia inteiro buscando quais são as notícias relevantes, quais são os conteúdos relevantes para mostrar isso para o usuário de uma maneira mais fácil. Quantas pessoas desse time aí no mundo São todo? 6 pessoas no Brasil. O Brasil é o segundo país a habilitar o Moments para os usuários. Os Estados Unidos foram o primeiro país, né, há 2 semanas atrás, e agora o Brasil entrou com o aplicativo. Agora é curioso que o Moments não foca só nos posts de veículos de comunicação. Não. São os posts dos usuários da rede, o que é mais interessante porque valoriza aquilo que essas pessoas estão publicando também, né? Exatamente, Carlos. Isso é uma preocupação que a gente tem, né? O Twitter ele não é um veículo de comunicação, ele não produz conteúdo. Esses jornalistas que estão lá editando conteúdo, curando conteúdo, eles não estão escrevendo nada. Eles escrevem um título, na verdade, e uma descrição para o moment, né? Para aquele moment, aquela historinha que eles estão contando. O resto que eles estão fazendo é coletando histórias, coletando conteúdos, né? Como você falou de veículos de comunicação, mas mais do que isso, das pessoas que estão ali vivendo a notícia. Né? Porque um morador de Mariana, por exemplo, ele é tão importante, ou mais importante até, do que um jornalista de um grande veículo de comunicação escrevendo sobre o desastre. Acho que a gente pode, para mim, o exemplo mais próximo, inclusive eu e a Paula vivemos situação parecida no dia dos atentados em Paris, porque nós dois estávamos, a gente só tinha informação pelo Twitter, porque estávamos longe do rádio, a TV. Ele estava em trânsito e eu estava sem luz em casa. E pelo Twitter a gente trocava informação e acompanhava aquilo, ou seja, essas pessoas ganham uma importância cada vez maior ali, o usuário ganha uma importância cada vez maior dentro da plataforma. Esse exemplo que você deu de Paris é ótimo, porque assim, a gente ainda estava em beta, né, como a gente fala, a gente estava testando a ferramenta internamente, então o time já estava pronto, a gente está há 3 meses já trabalhando com a ferramenta no Brasil, mas só os funcionários do Twitter viam o conteúdo em português, a gente não tinha aberto isso para ninguém. E naquele dia, naquela sexta-feira, a gente já estava com o produto no ar e a gente estava trabalhando pesado para fazer a cobertura dos atentados. Então, supondo aquela situação, quantos de nós aqui no estúdio seguimos cidadãos franceses, né? Pessoas que moram na França ou até veículos franceses? A gente não segue, né, essas pessoas. Então a equipe do Moments tinha como objetivo principal ali naquele momento buscar esses tweets que estavam sendo gerados pelos moradores aí da região, dos restaurantes. Jornalistas são correspondentes. Todo mundo, né? Todo mundo que estava ali conversando sobre aquela história, a gente estava buscando aqueles tweets e oferecendo isso dentro do Moments, né? E isso acontece diariamente agora. Só uma colocação dentro do assunto, eu já vou passar para a Paulinha, e como isso relativiza a distância, o espaço, a rapidez com que isso chega. Eu tenho familiares que moram na França, não exatamente em Paris, mas que moram lá e que souberam do ocorrido na sexta-feira 13 depois da gente aqui no Brasil. Então é uma coisa que também você vê, você está colocando a aldeia global, né? Sim. Né? Tá tudo junto e as informações chegam para quem está ali buscando. A gente estava, obviamente, ligado e sabendo do ocorrido, mas se informando também via rede social. E o Twitter trouxe muita informação que pessoas que estavam ali do lado ainda não tinha. É curioso isso, né? Quando você vê no aplicativo, pelo menos para quem tem iPhone e iOS, você vê que tem pelo menos um destaque, né, para cada categoria ali. Então tem diversão, entretenimento, notícias, e tem um que sempre é um destacão. Às vezes é um vídeo, enfim, às vezes é a notícia do dia. Qual é o critério de vocês para eleger esse destaque? Deixa eu dar um passinho para trás, então, Paulo, para explicar para as pessoas que ainda não usaram o Moments, como é que elas encontram o Moments dentro do Twitter, né? Então, você citou o iPhone. No iPhone, o ícone do Moments, ele é um raio, né? Para todas as plataformas ele é um raio, ele está ali na barra de opções embaixo. Né? No Android, ele está na barra de opções em cima, na parte de cima. Na web, o usuário também vai encontrar no canto superior esquerdo uma aba do Moments. Então ele está disponível para iPhone, para Android e também para web. Com esse símbolo que vocês estão vendo, quem está acompanhando pela web, que é um raio. É esse azul, raiozinho. Branco. E aí quando a pessoa clica no raio, ela cai numa aba que a gente chama de Hoje. Então ali ele vai encontrar os assuntos mais recentes de todas as editorias que a gente está produzindo que você citou, né? Então a gente tem notícias, esporte, entretenimento e diversão. Né? Então nessa aba do Hoje, a gente coloca as mais recentes e lá em cima, no destaque, tem sempre a mais importante do dia.
não é necessariamente a notícia mais importante do dia, né? Mas pode ser um fato curioso que a gente produziu, né? Que a gente encontrou na rede, que as pessoas depois... O nosso objetivo então tem a ver com a curadoria de vocês. Tem, claro. A gente não é um portal de notícias, né? O Moments está capturando conversas relevantes que podem fazer sentido para os usuários. Como é que a gente adivinha o que pode fazer sentido ou não? Né? A gente tem ali uma série de métricas que a gente vai medindo o quanto que um assunto está esquentando ou não. E, claro, o critério jornalístico. Né? Então, ontem a gente teve, né, para fazer uma comparação com vocês, a gente teve aquela paródia sensacional que a Kéfera fez do vídeo da Anitta. Aquilo, sei lá quantos milhões de tweets foram gerados. 3 milhões de views já o vídeo em menos de 2 dias. Foi impressionante. Então é claro que aquilo a gente produziu um momento sobre aquela história, mas a gente também produziu uma história ontem que contava quem é o Estado Islâmico. Qual história vocês diriam que teve mais audiência? A Kéfera imitando a Anitta ou o Estado Islâmico? Pois é. Estado Islâmico. Estado Islâmico? Quer dizer, então... Surpreendentemente, hein? Então, mas isso quebra mas um pouco... Pelo interesse e não é, né? Eu não sei se é tão surpreendente. Acho que é aí o ponto que o Léo, né? Eu acho que isso revela como... E aí é um movimento que, claro, você vai falar pelo Twitter, mas que eu tenho observado em todas as plataformas, que é a busca por trazer os assuntos, e aí eu vou colocar aqui o relevantes entre aspas, porque para cada um a relevância é diferente, mas os assuntos que são jornalisticamente relevantes, vamos dizer assim, como é o caso do Estado Islâmico, ou de um assunto envolvendo o Lava Jato, por exemplo... As plataformas todas estão buscando trazer os produtores de conteúdo para dentro da timeline, porque é isso de fato que se verificou que os usuários querem saber, não é? É isso, mas é também a busca por uma experiência nova de consumo de conteúdo. Acho que essa é a grande pegada. O conteúdo é relevante, mas a maneira como as pessoas se relacionam com esse conteúdo é ainda mais relevante. Então, falar do Estado Islâmico em 20 páginas de revista ou de jornal talvez não seja mais o que as pessoas estão buscando. Elas buscam uma narrativa que seja mais envolvente, que seja mais interessante para ser consumida no dia a dia. Ô, Leonardo, eu vou te pedir um minutinho só. A gente vai a Brasília, tem atualização a respeito da prisão do senador Delcídio Amaral, senador pelo PT do Mato Grosso. José Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, tem atualizações a essa informação, a essa notícia. Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia. Olha, a situação tensa por aqui. E, olha, quem tem mandato hoje aqui tem medo, viu? Situação complicada. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, vai divulgar daqui a pouco uma nota oficial com a posição do Senado sobre a prisão, pela primeira vez da história, né, de um senador no exercício do cargo. Neste momento, a Polícia Federal está fazendo uma busca e apreensão no gabinete do senador Delcídio Amaral, isso depois de fazer uma busca e apreensão no gabinete da liderança. Olha, os policiais, segundo informações que eu obtive dos funcionários, levam tudo, tablet, até celular de funcionário, computadores, agendas, eles levam tudo, e nesse momento, portanto, está sendo no gabinete. Os senadores começam a chegar aqui e daqui a pouco o presidente do Senado vai decidir sobre a convocação do plenário do Senado para analisar o que fazer diante dessa prisão. O Senado pode pedir a custódia do preso, ou seja, do senador Delcídio Amaral, como pode também a prisão, e essa será uma decisão tomada no plenário do Senado Federal. Agora, os senadores que estão chegando aqui estão dizendo que tem que analisar o que realmente aconteceu e isso virá do Supremo Tribunal Federal um resumo, os autos desse processo. O novo líder do governo será o senador José Pimentel. Ele foi chamado ao Palácio do Planalto, conversa com o presidente que está doente, está gripada, está medicada, e os ministros fizeram uma reunião de emergência sem a presidente Dilma para avaliar a posição do governo diante desta novidade, e todo dia a gente vê novidades aqui que acabam balançando as estruturas do poder por aqui em Brasília. Nós vamos continuar acompanhando aqui, voltamos, viu, Edgar? A qualquer momento aqui para dar novas informações. O Zé Maria... Zé Maria... Tá ouvindo a gente ainda, Zé? Só a curiosidade, os ministros se reuniram, mas não há uma posição ainda do Palácio do Planalto, muito embora o senador Delcídio seja o líder do governo, né? Não há uma posição ainda oficial. Ainda não há uma posição do Palácio, a presidente não participou porque está fortemente gripada, desde ontem está sendo medicada, mas haverá uma posição, já é uma resposta do governo, foi substituído imediatamente, né, o líder do governo interino aqui no Senado, passa a ser o senador José Pimentel, que já era líder do governo no Congresso, né, que é a reunião das duas casas. Então essa já é uma posição de governo. Os integrantes do PT estão, neste momento, numa reunião na liderança do partido aqui no Senado também, e nós aguardamos a chegada do presidente do Senado, Renan Calheiros.
Ok, obrigado, Trindade, pelas informações aqui, atualizando a gente sobre a prisão do senador Delcídio Amaral, hoje pela manhã pela Polícia Federal. Agora vamos ver como é que isso vai se desdobrar no noticiário, né? Realmente a gente vive um momento particular do Brasil, né? As barganhas ali no balcão de negócios que é Brasília, não só para você livrar, olha, me livra que eu te livro, segura a minha aqui, que o presidente, né, da Câmara dos Deputados ali, envolvido em barganhas ali, a oposição, que era oposição, não é mais oposição, agora a situação, aí fica um toma lá da cá, um justificando sob a ótica que quer justificar, né, achando um jeito de justificar aquela posição, seja de um lado ou de outro, realmente a gente vive um momento. E aí, falando do Delcídio, né, essa questão do telefonema gravado pelo filho do Cerveró, né, que teria recebido a oferta de uma facilidade de fuga, né, em troca dele não aderir à delação. Quer dizer, tamo bem, né, pessoal? Agora é um pouco primário usar o telefone, né? Vamos combinar, né? Já estão... Desculpa. Peraí, esperava-se um profissionalismo dessa turma, sabe? Não? Tantos anos, afinal, né? Foi preso o banqueiro também, André Esteves. O banqueiro, sim. E parece que a fila de políticos vai aumentando também, né? É bom. Só a curiosidade sobre o caso da Lava Jato, um dos tweets, uma coleção de tweets do Moments agora, contando a história do Delcídio Amaral. E é justamente isso que você dizia, né? É contar uma história de uma maneira diferente. São vários tweets, pessoas diferentes que compõem ali uma mini biografia do Delcídio Amaral. O Twitter normalmente ele é consumido numa navegação vertical, né? Quer dizer, você corre a sua timeline para baixo e vai vendo uma série de tweets, muito baseado em texto. O Moments quebra totalmente essa lógica, né? Ele é uma navegação horizontal e baseada em imagem e vídeo. Claro que também tem bastante texto, mas a gente buscou, dentro daquelas pesquisas que a gente fez com os usuários, a gente percebeu que eles estão mais interessados em consumir uma narrativa que seja horizontal e que tenha essa historinha, que tenha começo, meio e fim. Por isso que a gente monta essas narrativas, né, com tweets que foram postados pelos usuários. Então, os jornalistas, testemunhas do que está acontecendo, o próprio Delcídio hoje, né, ou alguém em nome do Delcídio se tweetar, obviamente vai cair ali nesse moment que você está lendo. Meio não sei se vocês concordam comigo, mas o tab, por exemplo, do UOL é meio isso, né? A matéria de segunda-feira que tem no portal, que você vai estendendo e vendo o assunto sobre diversas óticas, a lógica é parecida. Perguntas, Paulinha? Mais alguma pergunta para o Leonardo, que está aqui com a gente? Não, você que é uma twitteira, você tem usado muito Moments? Eu tenho usado Moments. Na verdade, eu não era uma twitteira, né? Você sabe que o ano você passado é a foi das o ano Sigam do a Paulinha. Twitter pra mim, quando Ela eu descobri o muito Twitter. Eu sou muito fofa, P Carvalho JP, em qualquer rede social. É isso aí, garoto. Sua ao inferno, eu estou em todas. Não, eu queria perguntar o seguinte, você falou que vocês fizeram pesquisas pra saber o que é que o usuário quer e que ele hoje quer foto e também vídeo. Fala-se muito em vídeo, né? Essa narrativa em vídeo. Eu queria saber o que mais vocês detectaram, porque o Twitter, a princípio, parece ser uma coisa limitada, né? Quando você fala, você pode escrever 140 caracteres. Fica aquela, nossa, é isso? Que é, inclusive, a discussão sobre ampliar o limite, né? Aí tem todas essas discussões. Ampliar o limite, tirar as hashtags desse número dos 140 caracteres, os links, para as pessoas poderem, enfim, falar mais ali de alguma forma. O que é que vocês detectam que talvez tenham coisas do Twitter que tenham que sair dessa simplicidade de ser apenas essa troca de 140 caracteres? O Jack Dorsey, quando ele voltou agora à posição de CEO do Twitter, ele falou uma frase que eu achei super interessante. O Twitter precisa evoluir para ser tão simples quanto abrir uma janela e você olhar o mundo. O Moments, ele é essa janelinha hoje. Você clica ali e você vê o mundo. Essa é a pretensão do Moments. A gente quer entreter e a gente quer ser útil para os usuários. E o Twitter ele não é mais só 140 caracteres, né? Hoje você tem a possibilidade de gravar vídeo de 30 segundos, você tem o Periscope, que é a transmissão de vídeo ao vivo, você tem o Vine, que são vídeos em loop. As mensagens diretas já tinham liberado, né? As mensagens diretas a gente já subiu. Porque mensagem direta, normalmente você está lavando roupa suja com alguém. Acho que tem muito a dizer, né? Você fazer uma... Precisa um tempo, um espaço maior. Então, por isso que a gente quebrou. E a gente está sempre atento a entender um pouco a demanda do usuário, né? E o Moments tem uma outra função que é de educação do usuário mesmo, né? Então, ajudá-lo a encontrar quais são as contas que estão realmente mandando um conteúdo relevante. A gente tem uma função que chama, quando é um Moments ele está ao vivo, quando a gente faz uma transmissão ao vivo, o caso de Paris foi esse, hoje, a final da Copa do Brasil vai ser isso, as pessoas podem seguir um evento hoje. Antigamente você seguia pessoas no Twitter, agora você segue um evento.
Então, quem quiser seguir o evento da final da Copa do Brasil hoje vai receber os melhores tweets sobre o jogo. Então, o palmeirense normalmente segue a contra o Palmeiras os jogadores. O santista, a mesma coisa. Só que eles não seguem, de repente, sabe, a pessoa que mora ali do lado do estádio, que vai tweetar um conteúdo bacana, relevante. Então, a gente faz esse trabalho de curadoria para entregar esse conteúdo relevante para ele. Então, talvez vocês estão embalando o Twitter para quem não é usuário de rede social, poder usar ele de uma forma legal e entender o que é. Porque antes dependia muito de entender a hashtag, como que que ordem entra. Sendo um pouco mais maldoso que a Paula na pergunta, é mais ou menos aquela preocupação de dizer assim, o Twitter está perdendo usuários porque ele está deixando, porque os usuários antigos não estão gostando do que está acontecendo. Vocês querem reconquistar os novos usuários? O usuário antigo, ele está super satisfeito com o Twitter e ele adorou o Moments. A gente já tem números para isso. Só que a gente quer o usuário novo. A gente quer fazer do Moments uma ferramenta nova. Como a Paulinha falou, eu descobri o Twitter no ano passado. Provavelmente por causa das eleições, da Copa do Mundo. Então a gente quer aproveitar isso. Ô Leonardo, deixa eu participar aqui, o Celso Arnaldo Araújo, que está com a gente falando do livro que ele lança, o Dilmês, o Idioma da Mulher, Sapiens. A Dilma, a presidenta, tem um perfil. Tem um perfil no Twitter. Ficou clássico o perfil também, o perfil. Como é que eu poderia? O perfil Dilma Bolada. O Dilma Bolada. Eu ia falar um perfil homenagem, talvez? Um perfil. Não, era um perfil pago pelo Palácio do Planalto. Mas para uma chapa branca ali para. Não era homenagem. Era um trabalho prestado para a imagem da presidente. Homenageava a presidente. Não pode negar que era uma homenagem, falando bem dela. Normalmente quem faz não é ela, né? A rede social. Agora, não, mas a pergunta é a seguinte: você detectou, tem alguma coisa, algum exemplo do Twitter? Porque o Twitter é uma linguagem escrita. O Dilma se manifesta ciberneticamente. Dá pra você pensar um pouco mais e a gente já viu que de texto ela é melhor do que de fala. Não, mas não é ela que faz. Mas tem uma Dilmice no Twitter famosa. Quando faleceu o Ariano Suassuna, ela saudou 2 vezes o Suassuana. 2 vezes. Quer dizer, foi um erro sistemático. A cobra venenosa. Aliás, Sussuarana. Eu li um livro que é o Assuassinato. Né? Ela, inclusive, tem essa praxe de quando morre alguém, mesmo que ela não conheça, ela faz uma espécie de uma elegia fúnebre, ou no Twitter, ou no Facebook dela, tal, e sempre começa igualzinho. Eu citei mais de 20 iguais. Foi com pesar que recebi a notícia da morte de fulano. É só trocar o nome de quem morreu. Ctrl-C, Ctrl-V no melhor estilo. Aí dá no que dá, né? Falários. Eu queria só, no meio de tudo isso, onde ficam, ou como ficam, as hashtags. Porque elas são importantes por uma série de motivos, a gente sabe, mas as pessoas, eu tenho a impressão de que as pessoas não sabem explorar a hashtag de uma maneira inteligente, vamos dizer assim. E o potencial da hashtag é muito maior. Como é que vocês lidam com isso? Existe um... A gente acredita que o Moments vai ensinar as pessoas também a encontrar o melhor conteúdo através das hashtags. Porque, afinal de contas, a gente está mostrando para ele quais são esses conteúdos relevantes, né? Alguns deles com hashtag, outros deles sem a hashtag. A hashtag nada mais é do que um indexador de conversa, né? Então eu quero que a minha conversa, que o meu tweet, chegue para mais pessoas, além dos meus seguidores. Vamos supor que eu tenha 8 seguidores. Eu quero que mais gente veja isso. Eu uso uma hashtag e muito mais gente vai ver esse tweet que eu acabei de escrever. E a ferramenta de busca do Twitter ela também é super robusta, mas os usuários não sabem usar. Então, de novo, a gente assumiu essa responsabilidade para facilitar a vida do usuário. A gente quer, de fato, que as pessoas que ainda não conheceram o Twitter, que elas tenham uma experiência mais agradável, mais simples. Então, hoje o cara cria uma conta, ele entrou no Twitter, a primeira coisa que ele pode fazer é clicar no Moments e ele vai dar de cara com um monte de histórias já prontas para serem consumidas. É um processo de redescoberta do Twitter. Exatamente. A última pergunta, já estamos na reta final. A última pergunta é a seguinte, várias pessoas estão falando no próprio Twitter. Descansa em paz, estrelinha? Nunca mais teria alguma coisa relacionada a isso? Foi uma polêmica gigantesca, né? Vocês não têm ideia a quantidade de notificações que eu recebi quando a gente mudou a estrelinha para o coração. O que os usuários precisam saber é que a gente nunca faz nada na plataforma que a gente não tenha percebido que existe um interesse do usuário pelaquela mudança. Então, se a gente mudou da estrelinha para o coração, é porque, de fato, os usuários buscavam um entendimento melhor do que aquilo significava. Clicar numa estrelinha pode significar uma coisa para você, clicar num coração pode ser mais fácil de entender. Então, de novo, foi mais uma tentativa de facilitar. E, pois é, mais amor, né? Não faz mal pra ninguém, né? Mais amor, por favor. É isso, gente. Deixem a estrela em paz, tá? Mais amor. Espalhem amor pelo Twitter. Aqui com a gente, Leonardo Stamilo, diretor editorial do Twitter para América Latina. Leonardo, obrigado pela presença aqui, pelo papo. Vamos Super nessa. Obrigado. Prazer estar com vocês. Novidades
pode chegar pra contar pra gente. Tá? Valeu, um abraço pra todo mundo. E o Celso continua com a gente. Temos mais umas pérolas aqui pra explorar do Dilmês castiço, como gostam de colocar. Agora, 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, ó, se o seu filho não sai do computador, você não consegue tirar o moleque de lá de jeito nenhum, ele passa o dia trancado no quarto sem ver a cor do sol. Vai aí uma dica para você libertá-lo desses cacarecos eletrônicos. Aproveita as férias de final de ano para passar mais tempo com ele. Na CVC você compra a sua viagem de Natal, Réveillon e as crianças têm cortesia na hospedagem em diversos hotéis e resorts. É disso que seu filho precisa. Férias à beira-mar, sol e vitamina D. Nessas férias de verão, vá viajar de CVC, porque a CVC tá sempre com você. Vamos ouvir aqui umas sonorinhas do nosso Viber, Paulinha? O que você acha? Eu acho que a gente deve ouvir para ter muitas ideias, porque depois de Giló, Violeta, Sol de Maria. A gente quer saber nomes novos, né? Vamos inovar. Vamos ver o que os ouvintes sugerem. Boa. Bom dia, galera do Morning Show. Coloca os nomes aí, ó. O Siri, caranguejo, marisco. É ótimo. Existe, entendeu? Né? Lagostinho, desses nomes aí, entendeu, gente? Putz, já é pra colocar nomes esquisitos, coloca esses nomes aí que vai cair muito bem, entendeu? Siri vai ser o filho do Aros, gente, né? Quero a camiseta e a caneca. Olha lá. Eu acho legal o Siri. Ele não se identificou, como é que ele quer a camiseta e a caneca? E aí, vamos lá, tem mais aqui, ó. Bom dia, galera. Aqui quem fala é Fernando Sagui do Japão. Se nascessem gêmeos, eu colocaria brócolis e... Esqueci o outro lá, o que é de cabeça branca lá. Couve-flor. Cabeça branca? Esqueci o nome. Mas é o outro, cabeça verde e cabeça branca. Tá bem louco, hein? Brócolis e couve-flor. E couve-flor. Você imagina o que iam falar na escola com esse couve-flor? Imagina que brócolis que ele comeu, hein, gente? Puxa, não tinha pensado nisso, Zé, mano. Como você fala? Sobrenomes, sobrenome, vocês têm que pensar na escola, meu. A criança sofre na escola. Brócolis e couve-flor. O que vamos falar do couve-flor? Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Daniel de Brasília. Bom, eu vou ser pai agora da Valentina, com esse nome bonito. Claro que não foi eu que escolhi, foi a mãe. Mas se tivesse sido eu ia colocar Gil Sapen, homenagem a Dilma e a família Gil. Valeu, bom dia. Nossa, fez uma mistura, hein, Paulinha? Vamos ouvir mais. Bom dia, Morning Show. Sou a Aline, falo de Jandira, São Paulo. Bom, o nome que eu escolheria para uma filha minha é Luar. Por quê? Porque eu amo as pessoas ficar admirando. E Luar é poético, um nome bonito. Eu colocaria no meu nome da minha filha, ok? Beijinhos, tchau. Ok. Bom dia, Morning Show. Aqui é Jefferson de Cuiabá. O nome ideal seria Arroz com Ovo. Caraca. Oi, pessoal do Morning. Aqui é a Juliana de Araraquara. Gente, eu acho que se tratando de filho da Bela, como eu já percebi que aquilo não é de comer e ela gosta tanto, eu acho que o filho dela tinha que chamar melancia grelhada, porque, pelo amor de Deus, só ela pra gostar daquilo, né? Verdade. Beijo pra vocês. Aquilo foi uma heresia contra o churrasco. Não acho. Eu acho ela maravilhosa. Não, eu também acho ela maravilhosa, mas também acho ela churrasco de melancia não dá. A comida dela não é maravilhosa. Quem falou? Ótimo. Eu experimentei fazer uma vez um arroz lá, mingau, nossa, horroroso, não consigo comer. Você errou. Você não tem os ingredientes corretos, Ellen. Quilua não dá, né? Vamos seguir no papo aqui com o jornalista Celso Arnaldo Araújo, lançando o livro Dilmês, o idioma da mulher sapiens. Está aqui, para quem acompanha a gente pelo aplicativo, pelo portal, tá vendo em minhas mãos o livro. Vamos lá, você falou do Twitter, né? Algumas pérolas lá da morte do Ariano Suassuna, comentou alguma coisa sobre esse respeito, né, das frases colocadas pela Dilma também. Claro que ela tem uma assessoria que faz isso. Mas o que você acha que... Bom, vamos lá. O que vai dar em que isso tudo? Ela não se comunica bem, ela não fala bem. Quando ela improvisa, vai pior ainda. Ela comete as maiores atrapalhadas quando improvisa. E o que vai resultar? Cara, isso... Não vai dar nada. Ela vai melhorar um dia. Isso agora, depois de 4, 5 anos em que só eu ouvi a Dilma, 4 anos, me lembro que a primeira manifestação sobre o Dilmês foi um editorial do Estado de São Paulo, em 2013, finalzinho, em que o nome do editorial era Dilmês Castiço, em que já anotava essa dificuldade dela de se expressar. Mas foi a primeira vez que eu vi fora do blog do Augusto Nunes, onde eu publicava as minhas notas, os meus ensaios sobre o Dilmês,
Primeira vez que eu vi a mídia se atentar. Nesse segundo mandato, talvez por causa da crise, ela se perturbou um pouco mais e começou a dizer coisas que era impossível ignorar, como esses clássicos agora viraram um clichê, do vento, da meta dobrada, da mulher sapiens. Aliás, se você me permite, há 5 anos atrás, num Dia Internacional da Mulher, já sabendo que a Dilma adotou a chamada ditadura do gênero, ela não faz nenhum cumprimento a homem sem dizer mulher depois, cada um e cada uma de vocês, aos brasileiros e brasileiras, aos pernambucozinhos e às pernambucanazinhas. Chegou a esse nível. Eu disse a ela, numa brincadeira, num texto, fiz um alerta, entre aspas, a Dilma. Eu digo, candidata, ela é candidata a presidente, candidata, Homo sapiens não tem mulher, não existe mulher sapiens. Isso foi uma brincadeira. 5 anos depois, ela criou a Mulher Sapiens, teve a coragem de fazer isso 130 mil anos depois da existência dessa criatura, o Homo sapiens, que não é homem, mas é o Homo. Ô, Celso, vamos continuar ouvindo aqui. A gente tem mais pérolas da nossa presidente e o povo comentando. Agora a tal da Arca, hein? Eu não me lembrei dessa da Arca. Vamos ver. A Arca é mais recente. É mais recente, mas vamos não está no livro. Vamos ouvir. Num país que pretende cada vez mais se desenvolver, considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé. Ela fala da ciência, que é isso que a ciência fez na Arca de Noé, que é melhorar o mundo, trazer melhores condições de vida para as pessoas. Eu não sei se faz muito sentido a última frase da Arca de Noé, mas... É difícil compreender as metáforas dela? Putz, essa especificamente eu não entendi, mas não sei o resto, acho que o resto não. Todo mundo ficou meio perplexo aqui, né? O pessoal quer tentar entender, entendeu? Porque fala, bom, ela tá falando, né, presidente, vamos ouvir, vamos tentar entender. As pessoas têm boa vontade. Aquilo que o Celso disse, né? Não é incompreensível, é que você fica numa maluquice de tentar saber o que passou na cabeça dela enquanto ela construiu aquilo. Isso está servindo para ela até como um subterfúgio, como uma válvula de escape para essa crise. Estão vendo ela com esse folclore agora, que eu já vi há anos atrás, e isso talvez ameniza um pouco essa postura péssima dela como estadista, que é nula, é zero. Então, esse lado folclórico dela, eu acho que até ameniza um pouquinho para ela, né, para a imagem dela. As pessoas estão vendo ela com um sorriso em vez de chorar. Né? Você, por exemplo, Ellen, a ponte. Para que serve a ponte, Ellen? A ponte. Meu Deus. Essa é a minha preferida. Vamos lá. Pra que serve uma ponte? Vamos lá. Dizia o poeta que a ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente atravessar. Sei. A da ponte é a minha preferida. Vai. Vamos ouvir a da ponte. Uma ponte é geralmente e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo. Uma ponte, ela une. Uma ponte fortalece, uma ponte junta energia. Eu espero que hoje, ou até no máximo amanhã, nós possamos liberar aqui o tráfego. E aqui os caminhões e os carros vão passar. Por isso, viva também a toda a população de Santa Catarina, de Laguna, e de toda essa região. Do nosso querido Mercosul também, que vai usar essa ponte. E aí, pra que serve a ponte? Ué, pra passar o carro, né? Ela viajou na metáfora da ponte, né? Então, bastante. Mas, assim, nesse mandato dela tá muito ruim. Muitas coisas ficaram difíceis para muitas pessoas, porque esse ano de 2015 foi o pior ano que eu já vi. Você sente na sua vida a dificuldade? Muito. No que, por exemplo? O desemprego, principalmente. Tá procurando emprego? Faz mais ou menos 4 meses atrás, já que eu tô procurando emprego e nada. Sempre disse, a crise tá grande, mas por quê? Por causa do mandato da Dilma, né?
Eita, Gente, eu super achei que essa pode servir pro Djavan musicar. Eu acho. Conectando pessoas, ligando, fazendo ligações, conectando pessoas. E a da meta, hein? Fortalece. A meta, dobrar a meta. Essa se não tornou vamos um clássico, estipular a meta. Você sabe que eu não dou tanta atenção à meta, porque... Mas quando você atingir, vai dobrar. Nem quero dobrá-la, porque já virou um clichê. Eu sou meio contra o clichê. O meu livro não tem clichê, a não ser do cachorro, que é um clichêzão, né? É um clássico, mas na meta já virou instantâneo, né? Um meme instantâneo, um clássico instantâneo. E acho um pouco óbvio. Então, olha, caso, se você não ouviu a pérola da meta, tá aqui agora, ó. Eu não posso esquecer do Sebrae, Barretinho, porque o Sebrae pode cumprir nisso um papel fundamental. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. É isso. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Pronto. Quando a gente atingir a meta, ele será contratado. Nós dobramos a meta. Palmas. Praticamente eu jogo a responsabilidade para a população, né? Saber a responsabilidade é do governo. Você faz assim com as suas contas também? Não tem uma meta, mas quando eu tiver eu dobro e é isso aí? Não faço assim com as minhas contas, né? Com certeza, né? O que você acha dos discursos? São bastante pouco confusos? Muito confuso, né? Não pouco confuso, muito confuso. É isso. Tava nervoso, cara. Fazer isso no final do semestre com as notas dos alunos. Não vou botar uma meta, quando eles atingirem essa meta, a gente dobra a meta. E aí eu quero ver como é que vai ser. Beijo, alunos. A chamada sabonetada, não disse nada e deu uma sabonetada. A gente entende o que ela quer dizer. A meta. Quando houver uma meta, nós dobramos. O dobro de nada é nada. Não. Quando houver 1, 2, essa é a ideia. Mas o modo de dizer que é sempre destrambelhado. É que vocês não trabalham com meta. Ela bota meta em tudo. Aliás, como o Zé Armando Vanucci com a filha. Aliás, falando em meta, pessoal, Celso, a presidenta, como economista formada, né? Quase doutorada. Quase doutora. Que ela tenha uma habilidade com os números. Só não é doutora porque descobrindo que não era. E a dos números aqui? Tem uma do número pra gente ouvir. Dos números. Tem várias, mas no livro tem várias, mas essa é uma delas, é um clássico. Vamos ouvir. A única coisa que passou é que eles fizeram uma exportação, se eu não me engano, para o Japão. Agora, o preço praticado internamente não é o preço do mercado internacional de gás. Porque o preço internacional de gás, me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas na Ucrânia pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam. Quanto é que paga? Depois do furacão. Aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando soprou. No furacão. Furacão soprou. Não, furacão não. Em Fukushima. Como é que chama? No Japão. Coitada, o tsunami. Não, o tsunami. Compaixão, vai. É momento de exercer. É genial isso, gente. É muito bom. Ninguém pra ajudar, sacaneiam. Ninguém ajuda. Como não ajudou? Sopraram o resultado da conta, sopraram que não era um furacão, que era um tsunami. Gente, tem que botar um ponto eletrônico. A única coisa que ele não soprou, ela errou, que foi o nome da lá, Fukushima, presidente. Tem que ter alguém com ponto eletrônico nela. Peraí, agora não, vamos a Brasília então, tirar essa diferença. Não, brincadeira, não é pra falar disso, mas é pra ouvir atualizações aí com o José Maria Trindade sobre a prisão do senador Lucídio Amaral. Fala, Trindade. Pois é, parece que a meta do Supremo Tribunal aqui no Congresso Nacional está sendo dobrada, viu? Já foi atingida e foi dobrada. Diante dessa prisão do líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Lucídio Amaral, o presidente do Senado, Renan Calheiros, reuniu em sua residência oficial técnicos aqui da área jurídica do Senado Federal e disse agora em nota oficial que vai reunir a mesa diretora, né, que são os vice-presidentes e os secretários, e depois o colégio de líderes, todos os líderes dos partidos políticos, e aí então reunir o plenário do Senado Federal para decidir o que fazer diante dessa prisão. Olha, o plenário pode pedir para tomar conta do preso, né? E pode, inclusive, revogar essa prisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa será uma decisão do plenário. Diz a nota oficial, portanto, do presidente do Senado, que ele foi informado da prisão no início da manhã e que vai, portanto, reunir os líderes e os
os representantes dos partidos e também a mesa diretora, e aí então tomar uma decisão. Os policiais federais que fizeram aqui uma busca e apreensão no gabinete do senador Delcy de Amaral acabam de sair daqui do Senado Federal. Portanto, esta busca e apreensão foi realizada primeiro na liderança do governo no Senado e agora no gabinete particular do senador Delcy de Amaral. É isso. Obrigado pelas informações. José Maria Trindade de Brasília conversando com a gente, nos atualizando sobre a prisão do senador Delcy de Amaral. Ele é senador pelo PT do Mato Grosso. Vamos lá, perguntas aqui para o Celso. Quem tem curiosidade de saber mais sobre o Dilmês Castiço? Tem um momento do livro em que você faz a análise, ela sempre busca nos discursos dela fazer o gênero. Então ela cumprimenta os companheiros e as companheiras, as criancinhas e tal, e ela fala dos menininhos e das menininhas e tal. E nessa onda que poderia surgir a mulher sapiens. E aí você fez o alerta lá atrás para a mulher sapiens, né? Como é que foi quando ela de fato cunhou o termo? Eu nem lembrava disso. Quando fui fazer pesquisa para o livro, recuperei esse texto publicado na época, né? Esse alerta contra a mulher sapiens. Não existe mulher sapiens. O homo não é o homem, é o ser humano, a espécie humana. E me surpreendi já por conta disso, quando ela falou mulher sapiens. Inclusive, pode-se alegar aí, eu até dou esse desconto, de que ela tentou fazer um humor, mas o humor dela é péssimo também. O humor dela passa por bobagem, né? Passa por besteira. Ela não consegue fazer um trocadilho, nunca fez, né? Nem sabe o que é isso. É uma piada, seria um desastre, né? Então, isso foi algo que também passou a história, né? A primeira mulher do mundo que ousou dizer, dar um sexo feminino para o Homo sapiens, né? Isso ninguém fez em 130 mil anos. E tem a outra análise dos discursos do Minha Casa Minha Vida, que eu achei também muito legal, de que ela trata como se nunca tivesse sido apresentado no país um plano de habitação, né? E ela ensina as pessoas a usar a casa. Além né? disso, ela tem uma verdadeira obsessão para tentar demonstrar para que serve uma casa. A explicação dela é boa. E são explicações cada vez mais espetaculares, né? Um devaneio, eu chamo disso de um palacete dialético, a casa da Dilma. Inclusive, em uma ocasião, ela diz que a casa própria mostra a nossa capacidade de viver e de morrer. Eu não sei bem o que ela quer dizer isso, tem uma agência funerária na casa, mas em todo caso. Celso, eu só vou pedir mais um minutinho para você, a gente vai falar de um assunto importante agora. Foi divulgado essa semana que a esposa do jornalista Evaristo Costa, a Amália Stringini, sofreu 3 AVCs. Ela que tem 38 anos de idade apenas, muito jovem, tendo sofrido 3 AVCs. Né? Ela ainda está hospitalizada, o seu estado de saúde é considerado estável. A gente convidou para falar sobre esse assunto, né, e o porquê isso vem acontecendo cada vez mais e cada vez mais cedo na vida das mulheres, principalmente. A gente convidou o neurocirurgião do Hospital do Coração, Dr. Antônio de Sales, para nos explicar por que tem sido cada vez mais comum, como eu disse, esse tipo de acidente vascular cerebral em pessoas jovens. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. O que aconteceu com a esposa do jornalista Evaristo Costa, Amália Stringini, é uma coisa que vem aumentando em número nos dias atuais. Por que isso acontece, doutor? É a vida estressante que a gente leva? É o tipo de alimentação que a gente tem? Olha, o estresse é muito importante. O estresse aumenta a pressão, tem uma variação de pressão arterial muito grande, e também aumenta bastante a possibilidade de ter coágulos, de acúmulo de colesterol também com a comida, e principalmente nas jovens mulheres que usam anticoncepcional e muitas vezes têm estresse com enxaqueca, dor de cabeça severa, elas estão em risco maior. Estudos foram feitos na Escandinávia que mostram que a coagulação do sangue é um pouco maior nas mulheres usando anticoncepcional e que são enxaquecosas, que têm a dor de cabeça de enxaqueca. Então, isso é uma das razões que provavelmente nós estamos vendo isso um pouco mais nas mulheres jovens. Isso é proporcional ao tempo que se usa anticoncepcional? No momento que você para de usar, deixa de ter esse risco aumentado? Diminui sim o risco quando se para de tomar o anticoncepcional. É claro que a longa duração tem sim uma influência
na coagulabilidade do sangue. Portanto, é recomendável que quem usa o anticoncepcional, muitas vezes, tem um período de, vamos dizer assim, de férias do anticoncepcional, para dar uma avaliada na parte sanguínea e ter uma constante, eu diria, pelo menos uma visita anual ao seu clínico geral, para ver se está tudo bem, e também ao ginecologista, né? Isso é uma coisa que acontece, obviamente, de forma repentina, né? Mas tem algum sintoma, digamos assim, doutor, que já possa levar a pessoa a crer que isso pode acontecer? Tem uma disposição genética? O que a gente pode saber a esse respeito para se precaver? Olha, tem sim predisposição genética, né? Aquelas famílias que têm um alto nível de colesterol, essas pessoas devem ficar mais atentas à possibilidade de AVC. O AVC não é só o AVC isquêmico, o AVC que falta sangue no cérebro, mas também existe o AVC hemorrágico, que é o AVC que tem um sangramento dentro da cabeça, e isso ocorre mais nos jovens mesmo, tanto jovens mulheres como homens, isso pode acontecer. Então, dor de cabeça frequentes, não usuais, e que aparecem com uma intensidade muito grande, essas devem alertar, sim, a um estudo do que está acontecendo no sistema nervoso. Outros pontos de alerta seriam, então, assim, perda de sensibilidade temporária, momentânea em uma das extremidades, geralmente não nas duas, mas em uma só, ou uma perda de visão fugaz, bem rápida, isso pode ser também alertar a um AVC. Então, qualquer sintoma neurológico que são assim não explicáveis, esses devem ser bem explorados, principalmente nos jovens e velhos também. Tá certo, doutor. Queria agradecer, doutor Antônio de Sales, conversando com a gente. Ele é neurocirurgião do Hospital do Coração. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Fechando na reta final do nosso programa, pessoal. Eu queria falar Paulinha. que a gente fez a enquete aqui no Twitter, né? Perguntando, quando a Dilma fala de um mês, você... E aí, com 61% dos votos, pensa, estamos perdidos. Em segundo lugar, você não entende nada. E aí, a gente tem também, com 9%, bate panela, e com 5%... pensa, o Brasil tem solução. Só 5% conseguiu entender e achar que tem uma luz no fim do túnel. A massa pensa, estamos perdidos. Mas não é só pro Dilma não, eu acho que essa resposta vai mais longe. Tem político falando muito bem também, que tá deixando a gente perdido. Aí tem uma questão que você coloca também em alguns momentos, pelo menos na parte em que eu pude correr, folhear meio na diagonal o livro aqui, o Celso. Folhear na diagonal. Que é a questão assim... É melhor uma pessoa que não saiba falar, mas tem um conteúdo, do que uma que fica ludibriando, né, com aqueles eufemismos, que fica floreando uma linguagem e, na verdade, quer encobrir aí coisas... Existem grandes oradores que não têm conteúdo, são vazios, mas pelo menos enganam. A Dilma, na verdade, não consegue enganar com o seu conteúdo, que é muito ruim, o que se reflete nessa fala... muito esquisita, né? Tá bom, olha, eu queria agradecer você, a gente está fechando o programa hoje. Celso Arnaldo Araújo, jornalista, escreveu o livro aqui de um mês, O Idioma da Mulher Sapiens. Se me permite, estará nas livrarias a partir de sexta-feira, e a Noite de Autógrafos é dia 9 de dezembro, uma quarta-feira, a partir de 19 horas. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Olha, eu com a presença da Dilma, acho. Peguei o livro ontem, entrei numa disputa com o Aros aqui, com a nossa produtora também. Falei, não, me dá aqui esse livro que eu preciso dar uma sacada nele. Mas o nosso Dudu venceu a disputa, ficamos sem o livro. Dudu sempre vence as disputas. Dudu Piccoli, ele sempre vem. Ele é alguém bastante democrático. Isso é uma maldade que vocês estão comentando. É alguém muito democrático eles fazem bullying comigo. Quando eles querem me irritar. Se ele perde, ele vota dentro. Ele invoca a democracia de Eduardo Cunha para deliberar as questões aqui da bancada. Eu acho que é uma coisa que não precisa levar ao Conselho de Ética, porque não é necessário. Não, né? Tá bom, então. Celso, obrigado, viu? Obrigado, eu. Um abraço pra você. Olha,
aqui. A ganhadora do nosso kit... Ganhadora, viu, Aline? Ganhador, desculpa, do nosso kit Morning Show é o Daniel, de Brasília. Ele colocou o nome, ele batizou, ele escolheu Gil Sapiens para fazer uma mescla entre os nossos assuntos de hoje aqui no programa. Obrigado não só ao Daniel, mas todo mundo que participou, interagindo com a gente pelo pessoal Viber. do Twitter que bombou hoje também. Bombou o também. Twitter com a enquete, com tudo. Hashtag JP Morning Show. Boa, é isso aí. Ficamos por aqui. Acabou. Tchau, Celso. Tchau, Ellen. Tchau. Tchau, Arus. Um abraço, Edgar. Um beijo, Paulinha. Tchau, querido. Falou, Zé. Falou, até amanhã. Tchau, até mais. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui pela Rede Jovem Pan. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.